Graça e paz a você que me ouve. Hoje com chuvinha, a chuvinha deu uma trégua, eu vim aqui nesse cenário que eu amo, com essa graminha molhada. E essa chuvinha hoje me levou a meditar no Salmo 42, onde o salmista diz que assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, Deus meu. E aí eu fiquei pensando, né? Como que esse salmo, ele nos dá a direção de estarmos na presença de Deus e de que a nossa alma se regozije na sua presença. E talvez eu esteja aqui falando agora, talvez não, com certeza tem alguém que me ouve aqui agora e a sua alma está angustiada, a sua alma está abatida. E o Espírito Santo quer falar com você através dessa meditação. Vem comigo. Então vamos lá. Salmo 42, salmista diz, né, que a alma anseia. Todas as almas anseiam por Deus. Todas. Não existe nenhum ser humano na face da terra que a sua alma não esteja ansiando por Deus. Porque todos fomos criados por Deus. Fomos criados para ansiar por Ele, para adorá-lo. A diferença entre um e outro é que alguns têm consciência disso e buscam em Deus a satisfação da sua alma, e outros não. Buscam em bens materiais, em riquezas, em prazeres, em carnalidade, em coisas que vão passar. Vão passar, né? E aí, essa diferença que existe entre um ser humano e outro, mas é bom entendermos que todos ansiamos por Deus. E quanto antes nós entendermos isso, antes a nossa alma será saciada por aquilo que vale a pena, que seria Deus, o relacionamento com Deus. E aí o salmista vai falando ali, né, que ele se lembra dos momentos em que ele acompanhava a multidão, né, de indo ao templo em adoração, e hoje ele não está mais com essa alegria, né? Então dá para entender uma pessoa que já teve experiências com Deus, mas que se afastou disso, que abateu-se, né? Se deixou abater no relacionamento com Deus. E existe esperança, existe esperança, acompanha comigo até o final, né? E aí ele também se lembra das coisas que Deus já havia feito, tanto na vida dele quanto na vida do povo de Deus, né? Através da leitura do que havia escrito na época, como hoje nós podemos, através da leitura bíblica, através dos testemunhos que nós ouvimos e através mesmo da meditação do que Deus já fez na nossa vida, nós podemos nos lembrar, né, e nos regozijar nisso. Mas ele continua ali, com a alma batida, com a alma angustiada, e aí vozes falam na cabeça dele, né, vozes opressoras, vozes do inimigo, né, onde está o seu Deus? Então, com certeza existem momentos que a nossa alma está tão abatida, que as pessoas falam assim, isso é falta de Deus, você não tem Deus, você não está com Deus. E aí você fala, onde está o meu Deus? Eu realmente não estou sentindo a presença do meu Deus, né? E aí ele continua ali falando com Deus e orando a Ele, e aí ele entende que as misericórdias do Senhor de manhã, né, o amor de Deus durante o dia, ele pode sentir, e isso vai fazer com que à noite ele tenha canções a Deus, canções de adoração a Deus. E ele ora, né, e fala a Deus que Deus é o seu Deus. Outra coisa interessante é que ali no versículo 7 diz que abismo chama abismo, né, onde ele fala das cachoeiras. Mas se você observar, a pessoa que está distante de Deus, quando nós estamos angustiados, a gente tem que trilhar o caminho da oração, como o salmista está falando. Porque se nós deixarmos de praticar esse culto racional, que é a decisão por adorar a Deus, como ele já vem indicando ali, um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado leva a outro pecado, que leva a outro pecado. Por isso a palavra de Deus fala que quando a gente se desvia do Senhor, né, a casa adornada e limpa pelo Espírito Santo, depois voltam legiões, né, 7 legiões a mais, porque fica muito mais difícil de nos reconciliarmos, porque a gente vai deixando um pecado levar a outro pecado, e quando nós percebemos, caímos em si ou não caímos, nós estamos completamente aprisionados pelo inferno. Uma coisa que o salmista
salmista fala, né, que eu achei interessante, que eu andei pesquisando na internet sobre a corça, a referência que ele faz da corça, né, a necessidade da corça, o quanto ela anseia pela água e assim é a alma dele sedenta por Deus. Eu achei bem legal porque a corça, ela é um animal que tem mais sede do que os outros animais por conta da sua alimentação, né, então ela anseia por água, mas também na desidratação a sua pele racha, né, e aí ela sente dores e ela sabe que a água vai curar aquilo ali, né? Vai hidratá-la e aquelas rachaduras vão sair. Outra coisa interessante é que ela começa, na desidratada, ela começa a exalar um odor que coloca ela facilmente na direção de uma presa, né? De um animal que possa vir a atacá-la. Ela vira uma presa fácil por conta do seu odor. E ela também escolhe águas de correntes, de nascentes, águas limpas, águas puras para ela beber. E olha como o salmista conhecia esse animal, né? Porque ele faz essa analogia com a sua alma, ou seja, que nós devemos buscar a água na fonte, né? Que é Jesus Cristo. Que nós devemos buscar água limpa, que é o alimento, né? Que vem da palavra de Deus. E que nós temos dores, né? Se nós estivermos sem se alimentar em Deus, nós começamos a ficar doentes e presa fácil do pecado, né? Presa fácil de Satanás. Esse salmista conhecia a corça. É muito interessante a gente conhecer algumas coisas fora, né, do que está na Bíblia ali, para a gente poder entender a profundidade do quanto ele realmente estava querendo dizer, o quão profundo, assim como a corça anseia por água, minha alma tem sede de ti. Então é importante, o que eu diria que esse salmo está resumindo ali é o nosso culto racional. Nós não estamos sentindo a presença de Deus, não se sinta o único nesse mundo, tá? Não se sinta o único, porque às vezes você escuta alguém falando, é tão bom, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e você fala, eu nem conheço esse lugar, como que é isso? Eu não sou convertido, eu não sou filho de Deus. Quando você estiver se sentindo assim, o único e o melhor caminho a seguir é o da oração. Pratique o seu culto racional. Decida, mesmo sem sentir vontade, a dobrar o seu joelho no seu quarto, no secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Recompensará como? Quando você for vencendo as dificuldades da oração, as distrações que te tiram isso, você vai sendo recompensado com a graça de Deus, porque o seu coração vai se posicionando no lugar do fluxo da graça de Deus, que é na oração. Uma das disciplinas que nos levam à graça de Deus, né? Então o salmista continuou ali, né, orando e falando com Deus, e falando com a sua alma também, pregando para a sua alma, praticando um culto racional, né? E aí no final ali ele termina, né? Por que se angustia, ó minha alma? Espere em Deus, espere em Deus. E aí então ele vai louvar o Senhor. Fique com essa palavra, medite nisso, culto racional a Deus, em nome de Jesus.